Olá a todos, meu nome é Felipe Moraes, eu sou especialista em Planejamento Estratégico Digital e autor do livro Planejamento Estratégico Digital. Hoje a gente vai dar uma olhada nesse vídeo, uma coisa que eu chamo de filosofia do planejamento. Ou seja, a gente vai refletir sobre a importância de planejar para que antes de você colocar uma ideia ou um planejamento no papel ou no PowerPoint, como o pessoal costuma dizer, a gente tenha uma noção do que a gente está fazendo, a gente tenha uma ideia do que a gente está fazendo e do que está sendo colocado, o que vai ser apresentado para o cliente e o que vai para a rua. Então a gente vai dar uma olhada. Vamos, por exemplo, aqui olhar a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela cria sites, ela cria hot sites, ela cria Facebook, ela cria post no Facebook, post no Twitter, cria marcas e cria produtos. Tudo que a Coca-Cola faz, né, eu estou colocando o exemplo da Coca-Cola, como eu poderia colocar qualquer outra marca aqui, ela tem um planejamento. Ou vocês acham que a Coca-Cola vai fazer um post no Facebook só porque alguém teve uma grande ideia? Não, existe um planejamento de comunicação, um planejamento de marca, um planejamento de marketing a ser seguido para que aquele post impacte você na fanpage da Coca-Cola. Então, tudo isso é uma filosofia de planejamento que a gente tem que pensar antes de colocar a ideia no ar. Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas. Por exemplo, sempre que eu dou aula, ou algumas pessoas que compraram meu livro, ou mesmo em palestras, as pessoas me procuram falando assim, poxa Felipe, então é muito fácil fazer planejamento, é só ter a grande ideia, né? Planejar, achar a solução criativa para o problema, é ter essa grande ideia. Mas uma coisa que eu quero colocar na cabeça de vocês é que não é ter a grande ideia. Para a gente ter, né, colocar o planejamento no ar não é simplesmente ter a grande ideia. Não imaginem, isso eu gosto bastante de enfatizar, não imaginem que vocês vão chegar na sala, no trabalho de vocês, vão sentar no computador e vão ter a grande ideia só porque vocês ligaram o computador. Não acontece assim. É preciso percorrer um caminho longo. E aí tudo isso que a gente vai ver aqui. Qual é esse caminho a ser percorrido até a grande ideia? Então vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, esse exemplo que eu estou colocando aqui é o exemplo da grande ideia sem planejamento. Um apartamento de 135 metros quadrados no Tatuapé, em São Paulo, que custa algo em torno de 3 a 4 milhões de reais, sendo vendido chegue no stand e ganhe um litro de Chivas. Não é assim que se vai vender. Eles usam, né, e aqui a gente consegue ver, ó, eles estão usando a imagem da modelo, uma imagem muito legal, estão usando a imagem da piscina, uma imagem muito legal, mas por que usar a imagem do produto, né, que é um produto assim, um Chivas, um whisky? Isso é a grande ideia, isso é uma ideia sem planejamento. Então vamos dar uma olhada aqui. É preciso pensar muito. Ou seja, o planejamento ele trabalha muito a filosofia. É sentar e debater e conversar e ouvir a agência, ouvir o cliente, ouvir o consumidor, ouvir todas as pontas. Depois disso, é preciso correr muito atrás da informação. Porque a informação hoje está muito pulverizada, mas não está só no Google. Ela está em livros, ela está na rua. Eu costumo falar, por exemplo, que a gente vai ter muito mais insight de vendas e de comunicação sentado na praça de alimentação de um shopping do que na sala de reunião da agência. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo lá e a gente precisa correr atrás da informação. Até 2 anos atrás, pouco se falava de neuromarketing, por exemplo. E hoje o neuromarketing é extremamente importante para a gente entender a comunicação. O neuromarketing é entender quais os pontos do nosso cérebro são ligados quando uma comunicação é mostrada para a gente. Dependendo desses pontos, a gente gostou mais ou menos. E o nosso subconsciente vai fazer essa compra ou não. Isso é um estudo de 5, 6 anos que agora está vindo à tona, principalmente no Brasil. Infelizmente, lá fora já é muito usado, aqui no Brasil ainda é novo. Mas como é que a gente pode usar essa informação? Às vezes eu ficava um pouco bravo, às vezes quando o pessoal me chamava de acadêmico. Hoje eu fico feliz, porque eu uso muito dados de livros, de estudos que foram publicados em livros, para defender os meus planejamentos. E isso, às vezes o cliente nem percebe que é de um livro, mas dá uma credibilidade muito grande, principalmente quando eu coloco, não só o Kotler, óbvio, o Kotler dá referência, mas não é só ele. Então percorram muito atrás da informação. Depois de percorrer a informação, longos caminhos. Ou seja, não é o primeiro planejamento que vocês vão fazer que vai para o ar. Talvez vocês consigam fazer o 5º, 6º, 8º planejamento ir para o ar. Não se frustrem com isso. Isso é comum, porque o nosso cliente tem uma visão, a gente como agência tem outra visão. Se você é cliente, o seu diretor tem uma visão, você como gerente tem outra visão, você como assistente tem outra visão. E o mercado tem outra visão, e o consumidor tem outra visão. Não é fácil. O grande lance do planejamento é quando a gente liga todas essas visões numa comunicação única. Isso é legal, mas não é tão fácil fazer, tá?
As boas ideias estão nas ruas, não estão no papel. Como é que eu sei? Às vezes essa é uma das perguntas que eu mais ouço. Como é que eu sei se o planejamento vai dar certo? A resposta é: põe na rua. Não tem como a gente filosofar se o planejamento vai dar certo ou não dentro da agência. Põe na rua e vai ajustando. As boas ideias estão ali. Quando você olha uma campanha e acha aquela campanha maravilhosa, você viu aquela campanha no YouTube, na TV, no Facebook, mas a ideia foi para a rua. Então as boas ideias estão na rua. É preciso entender pessoas. Eu gosto muito desse slide aqui, porque esse slide aqui é a 25 de março, no dia do Natal. E a 25 de março, no Natal, vende mais do que Oscar Freire. E para vocês terem uma ideia, uma pesquisa que eu tive em mãos em 2010 mostrou que a classe A, tem mais gente aqui nessa rua da classe A do que na Oscar Freire. Olha que louco, mas essa é a verdade. Então eu preciso estar aqui para entender como o comportamento do consumo. Estar aqui para entender como as pessoas consomem. Estar aqui para ver como que uma pessoa indica o produto para outra. Isso envolve comportamento. Isso é interessante. O cérebro humano não resiste a uma novidade. Por que vocês acham que onde a gente anda tem lá promoção, novidade, novo produto? A indústria automobilística trabalha a cada 2 anos, o carro que você tem vai fazer um facelift, que eles chamam, que é mudar a grade, mudar alguma coisinha interna, colocar um kit multimídia. Por quê? Porque o nosso cérebro, isso o neuromarketing mostra, o nosso cérebro não resiste a essa novidade. Então quando você ouve a palavra novidade, só aqui, só hoje, venham conhecer o grande lançamento, as pessoas já começam a mexer com o ego das pessoas, começam a mexer com o cérebro das pessoas. É preciso entender mercados. Por que tem essa queda aqui, por exemplo, que a gente está vendo aqui, né? Por que tem essa queda aqui? Por quê? Porque existe algum motivo para ter isso. E aí, quando eu entendo o mercado, eu sei o momento que eu vou anunciar. Eu anuncio na queda ou anuncio quando está vendendo mais? Sorvete. Óbvio que o sorvete vende mais no verão. Mas por que eu vou fazer uma campanha no inverno? Eu preciso manter uma linha de venda, eu preciso sempre crescer. Então eu preciso usar áreas sazonais do mercado para aumentar ou diminuir venda. Às vezes eu não tenho como entregar, então eu tenho que cair um pouco de venda, ou tenho que preparar para uma venda mais tarde. O marketing digital trabalha muito leads, então eu faço umas campanhas para gerar uma massa, né, gerar leads ali, para depois lançar um produto. Tudo isso é planejamento, mas depende como eu entendo o mercado. É preciso entender concorrência. Então é isso mesmo que está aqui que vocês estão vendo na foto. É se vestir de concorrente e ir comprar no concorrente. Por quê? Porque vocês precisam entender quais são os problemas que o concorrente tem. E quando eu entendo os problemas que o concorrente tem, eu sei como eu posso atacar. Então eu tenho um problema que a minha força de vendas numa concessionária de carros, eu fui visitar e vi que 10 concessionárias os vendedores tratam muito mal. Eu não preciso fazer uma campanha para minha marca. Eu preciso treinar melhor a minha venda. Porque se a pessoa da concorrência está tratando mal o meu consumidor, se eu tratar bem, existe uma chance dele comprar comigo. Muito maior do que simplesmente eu fazer um anúncio na televisão. É preciso ter um objetivo claro e bem definido. O objetivo é uma frase. Eu quero fazer isso, eu quero chegar aqui. Então, assim, eu costumo falar em sala de aula que os meus alunos não saíram do trabalho ou de casa para ir para a faculdade, né? Ou ir para o shopping, ou ir para o cinema. Eles saíram para ir para casa. De casa para a faculdade, ponto, ali. Então quando a gente faz isso, quando a gente tem um objetivo claro, a gente sabe onde a gente quer chegar. Então na comunicação você tem que ter esse objetivo muito claro, é a coisa mais difícil. Às vezes em agência, eu estou lá trabalhando, eu, como consultor, eu estou trabalhando em agência, às vezes o mais difícil que a gente fica, às vezes 4, 5 horas, é para chegar ao objetivo. Parece que o objetivo é fácil. Ah, se o cliente quer vender mais, o meu objetivo é vender mais. Não é bem por aí. Se você tem um objetivo, que você tem a frase, você tira o logo da TAM, coloca da Coca-Cola, tira a Coca-Cola, coloca Cássio, tira Cássio, coloca Dell, e funciona, o seu objetivo não é bom. Tá? Bom, depois a gente vai traçar a estratégia. Eu tenho um objetivo claro, eu sei quem é o meu consumidor, agora eu vou traçar a estratégia. A estratégia nada mais é do que pegar o objetivo, pegar o público-alvo e traçar um caminho para eles. Quando eu traço esse caminho para eles, eu sei o que está acontecendo. Então, eu tenho que ter uma estratégia para atingir o coração do meu consumidor. Definir a estratégia. Vocês perceberam o caminho que a gente percorreu até chegar aqui para traçar a estratégia? Não é simplesmente ter a ideia, ou vamos fazer isso. Não, olha o que a gente estudou. Agora a gente chegou à grande ideia. Então, o que eu queria passar para vocês aqui nesse vídeo é que fazer comunicação parece fácil, não é. Parece que é uma coisa que a gente vai ter ideia assim, não é.
para fazer planejamento, e aí a comunicação ela tem que ter um planejamento, você precisa, antes de pensar na grande ideia, ter embasamento. Esse embasamento vai fazer com que a sua grande ideia não seja simplesmente uma grande ideia, mas seja uma ideia que traga resultados para os seus clientes. Ok? Muito obrigado a todos, um abraço. Ai! O call.